Marketing Pessoal Estratégico, por Gabriele Comac. Se você adquiriu esse conteúdo, é porque você sabe que eu sou nutricionista e você deve conhecer um pouco sobre o meu trabalho. Então, por isso que você entrou em contato comigo. Eu sugiro você adquirir também a aula que eu preparei sobre como empreender em nutrição, que ela dá uma visão bem geral sobre o empreendedorismo, sobre as áreas hoje da nutrição que mais se empreendem e as características do empreendedor. Então, acho que isso vai ajudar bastante você agora nesse início da profissão. O marketing, ele chegou na minha vida porque quando eu estava próximo de me graduar e também tive contatos durante a minha faculdade com nutricionistas que atuavam nesse segmento e usavam muito bem o marketing pessoal, eu comecei a perceber o como era importante eu entender um pouco mais sobre isso. Então, na faculdade, eu tive algumas disciplinas que abordaram sobre marketing e o conteúdo sempre me atraiu. Eu sempre gostei de me comunicar. Quando eu era nova, eu fiz cursos de dança, participava de grupo de teatro, então eu sempre gostei muito de me expressar. E eu acho que isso me ajudou um pouco a desenvolver a minha comunicação, tanto que hoje eu leciono em pós-graduação, já dei aula na graduação, sempre estou ministrando um curso, palestra, e de alguma forma eu venho trabalhando, associando o marketing pessoal nessas atividades que eu desenvolvo. Na minha empresa, eu uso muito o marketing pessoal para desenvolver meu network mesmo. Então, se eu sou convidada para algum evento que eu sei que eu vou encontrar profissionais do meu segmento ou que trabalham em segmentos muito próximos, eu gosto muito de aproveitar esse momento de encontro para divulgar meu trabalho, para falar da forma que eu atuo, mesmo que talvez a pessoa não tenha interesse naquele momento em adquirir algum serviço, pelo menos eu aproveito aquela oportunidade para estar abordando. E eu aprendi isso durante a faculdade, que tinha uma professora que ela comentava muito isso, que muitas vezes não é o melhor aluno da turma que consegue o melhor trabalho ou que consegue uma posição de destaque na profissão. Muitas vezes é aquele que se comunica muito bem. É óbvio que para se manter no mercado por um tempo, você vai precisar ter muito conhecimento, competências, características aí que vão garantir esse mercado que você está pleiteando. Mas a comunicação, muitas vezes, ela é a primeira porta de entrada, né? E hoje, com esse módulo, com essa aula que eu vou passar para você, eu quero falar um pouco sobre isso, em como eu uso essas estratégias, como isso vem mudando a minha vida. Então, hoje as pessoas, elas sempre falam, né, os estudantes de nutrição e os próprios colegas nutricionistas, eu gosto muito de conversar com você, eu gosto de pedir, assim, pedir os seus conselhos, porque de alguma forma você me passa segurança, como eu sei que você trabalha com várias áreas da nutrição, para mim isso é muito importante, porque me mostra que você tem uma certa experiência sobre aquele setor. E eu sempre falo assim, muitas vezes eu nem tenho tanta experiência assim como teria um profissional que está lá há 20 anos naquele local. Mas a forma com que eu me comunico e a forma com que eu consigo ver as dificuldades e trabalhar as oportunidades, eu acabo passando essa segurança muitas vezes. E eu acho que é por aí que vai essa preocupação com a imagem, essa preocupação em também cumprir aquilo que está se prometendo, e tudo isso vai formando a nossa propaganda mesmo, né? A nossa divulgação. E o marketing pessoal também entrou muito na minha vida quando eu comecei a atuar com personal diet, a parte de nutrição clínica, embora a gente tenha assim várias limitações do código de ética para estar utilizando algumas técnicas que a gente aprende de marketing pessoal em cursos, né, que não são direcionados para nutricionistas, mas são direcionados para o público em geral. Então acho que o segredo é tentar equilibrar, é usar algumas estratégias, mas também respeitando o código, né? E eu acredito que você que está assistindo essa aula deve ser estudante de nutrição ou já é nutricionista formado. Eu gostaria muito que depois que você assistisse a aula, você me mandasse suas dúvidas ou colocasse seu comentário sobre o que você viu aqui, se de alguma forma pode ter te mostrado
um jeito diferente de pensar em marketing e talvez te motivado a mudar algumas coisas em você. E eu só peço que todo o conteúdo escrito, visual e áudio que você está vendo aqui é de minha responsabilidade profissional e, portanto, os direitos autorais estão preservados, não sendo permitido plágio, reprodução ou qualquer tipo de comercialização sem a minha autorização. O que eu quero com essa aula é, primeiro, mostrar para os estudantes de nutrição e os recém-graduados que estão me assistindo algumas ferramentas de marketing e como isso pode ajudar a desenvolver uma imagem profissional ainda na faculdade. E estimular os nutricionistas a pensarem, a agirem estrategicamente para alavancar a carreira. Então vai ser muito legal se vocês depois que assistirem e durante o processo de construção dessa imagem profissional, vocês entrarem em contato comigo, me relatarem se de alguma forma essa aula, esse conteúdo ajudou vocês. O marketing pessoal, gente, ele é uma estratégia individual para desenvolver contatos e relacionamentos importantes, quer em uma perspectiva pessoal, quer do ponto de vista profissional. Então, ela é uma forma de desenvolvimento de estratégias bem definidas, com o fim de dar visibilidade a algumas características, habilidades e competências pessoais e profissionais relevantes. Eu sempre gostei muito de fazer cursos aleatórios de marketing, negociação, comunicação, e eu recomendo, se você tiver condições de participar desses cursos, de eventos dessa área, eu acredito que pode agregar muito à sua profissão, à sua carreira. Mas você precisa ter muito conhecimento sobre o código de ética, principalmente no quesito publicidade e divulgação, para que você possa peneirar essas informações, que você avalie o que você pode usar desses cursos na sua prática profissional que não vai estar, de alguma forma, prejudicando a sua carreira, né? E uma das coisas que eu sempre trabalhei foi tentar mostrar para as pessoas as melhores características, as melhores habilidades, competências que eu tenho dentro daquela área que eu estou trabalhando. Então, eu sempre falo isso para os estudantes. Antes de começar a montar o seu material de divulgação, de cartão de visita, papel timbrado, tudo, faz uma reflexão e vê quais as áreas que você tem um certo domínio, uma certa segurança, e você precisa fazer um planejamento estratégico. No site do Sebrae, depois se vocês quiserem, só vocês me pedirem que eu mando, mas tem uma ferramenta chamada Click Marketing. E vocês podem usar essa ferramenta para fazer o plano de marketing de vocês. Eu tenho meu plano de marketing já faz um tempo e eu sempre estou atualizando ele e é muito bom para vocês ampliarem a visão de mercado de vocês. Vocês vão alinhar esse plano de marketing com a missão, a visão, os valores que vocês têm para a empresa ou para profissional, pessoa física, e é interessante você fazer essa reflexão, porque aí fica mais fácil você traçar algumas estratégias. E também não quer dizer que porque você começou de uma forma, que você vai sempre ficar daquela forma. Eu já mudei, por exemplo, de logomarca algumas vezes. Não é muito bom ficar mudando muito de logomarca, porque o ideal é você ter uma logomarca bem construída e você ir trabalhando ela ao longo dos anos, até porque as pessoas vão gravar essa logomarca, elas vão ter uma associação da sua imagem com aquela logomarca. Então, eu sempre comento da importância da gente pensar bem na hora de montar os nossos materiais. Eu tive algumas dificuldades, no começo faltou talvez um pouco de orientação em relação a isso especificamente, e como eu me formei, eu já tinha uma certa certeza dentro de mim que mesmo que eu não arrumasse um emprego fixo, eu iria trabalhar de alguma forma com consultoria, assessoria e o atendimento clínico, porque eu tinha uma certa demanda reprimida já, de familiares, de amigos, de vizinhos, de pessoas ao meu redor que estavam esperando realmente eu me formar para eu fazer os atendimentos nutricionais. Então, de alguma forma, isso me impulsionou. E aí, na época, eu criei uma logomarca. Foi criada por um site, por uma design, mas ela foi uma logomarca que eu usei por um bom tempo, mas depois eu fui mudando um pouco a minha linha de pensamento, a minha forma de pensamento, e aí até eu chegar nessa que eu uso hoje,
que foi remodelada praticamente, né? Porque eu tenho trabalhado um pouco essa questão da comportamental, respeitando mais é, a forma com que o paciente vem lidando com o alimento. Então, conforme eu fui me descobrindo como profissional, eu fui mudando também a forma de trabalhar e em algum momento eu percebi que a minha logomarca e os materiais que eu usava, eu precisava trabalhar isso. E é muito difícil de achar um profissional capacitado, um designer, alguém que você vai ter uma segurança para mexer com arte, porque muitas vezes a gente vai na gráfica e na gráfica já tem o design ali, que na verdade nem tem o curso direito, ele só sabe mexer no core, ele aprendeu, mas ele não tem a formação. Então ele não sabe desenvolver um manual de marca, ele não constrói com você uma identidade própria. Muitas vezes ele pega uma imagem, uma figura e ele já vai trabalhando em cima dela. Então eu acho que tem que pensar muito bem sobre isso, porque existe registro até de imagem. Então, por exemplo, eu estou numa fase agora que eu estou verificando a possibilidade de fazer o registro até mesmo dessa imagem, porque eu tenho tido uma certeza profissional de que provavelmente vai ser essa imagem mesmo que eu vou usar por um bom tempo. E eu já comecei a levantar os custos, ver como seria, para poder ter esse domínio sobre essa imagem, porque ela foi construída comigo. Então, eu, a partir do desenho da placenta humana, eu trabalhei essa questão da Tree of Life, que tem tudo a ver com a minha ligação com a sustentabilidade, com a agricultura, por eu estar aí já vai fazer uns 6 anos trabalhando nesse segmento da extensão rural, então eu queria trabalhar de alguma forma que a logo não ficasse tão personalizada a ponto de ficar muito feminina, porque de alguma forma eu tenho profissionais que trabalham comigo e muitas vezes eu terceirizo para profissionais homens, por exemplo, veterinário, chefe de cozinha, né, gastrônomo. Então eu precisava pensar. E eu ainda estou estudando esse tipo de estratégia, né? Então, para você ver, me formei em 2010, desde 2010 eu venho usando logomarcas, né? Então já faz um bom tempo que eu estou construindo a imagem. Mas é um processo bem demorado. E essas teorias do marketing pessoal, esses detalhes de imagem, de vestimenta que a gente usa, tudo isso faz muita diferença. Eu coloquei algumas dicas aqui úteis de marketing pessoal que eu já li muito sobre isso, já fiz um curso inclusive com essa profissional, que é a Celiane Gonçalves. Ela é bacharel em nutrição, foi nutricionista, atuou como nutricionista há muitos anos. Até pesquisando para atualizar a aula, eu não consegui identificar se ela se mantém ainda registrada no conselho, atuando como nutricionista. Pelo que eu vi na internet, parece que não. Parece que hoje em dia ela trabalha com coach, trainee, como palestrante, educadora financeira. Mas eu tive contato com ela em alguns cursos e eu lembro muito dessas orientações que ela passou e eu quero compartilhar isso com você. Que eu acho que vai valer muito a pena, assim, para o aprendizado de marketing pessoal. Primeiro, estude mais sobre o assunto. Então, você precisa se desenvolver nesse assunto também, né? Não só ficar focado naquele assunto só específico da nutrição. A gente precisa ampliar a nossa visão de mercado. Se você achou que durante a faculdade você estudou muito, você vai ver que você vai estudar muito mais agora, até porque você vai direcionando os seus estudos, né? Então eu vou lendo as orientações que ela fala e vou dando a minha opinião pessoal sobre isso. Conheça mais sobre empreendedorismo e procure desenvolver as características que o mercado de trabalho necessita. Então é importante você desenvolver, fazer outros cursos, ver novos horizontes, tentar mudar o ambiente que você está, dentro das suas possibilidades e ir avaliando e sentindo o mercado. Não adianta a gente querer fazer um curso só porque eu tenho um sonho, eu quero fazer o curso para atuar dessa forma. Será que tem mercado? Será que eu tenho muitas concorrentes? Então, às vezes a gente precisa avaliar, né? É óbvio que você tem que sim realizar os seus sonhos, mas muitas vezes o que vamos falar a verdade, né? O que nos move é a questão financeira. Então, eu, por exemplo, eu sempre gostei muito da área hospitalar. Eu sempre tive facilidade com a área hospitalar, principalmente a parte de
de dietas integrais, mas eu avaliava assim o mercado e eu via que não era uma área que financeiramente naquele momento e nesse momento que eu me encontro hoje, ela iria me dar um retorno que eu gostaria. Né? Então eu comecei a fazer um levantamento e avaliar as áreas que mais me interessavam, que eu tinha habilidade e que poderiam me dar um retorno melhor e também corresponder à minha rotina, porque eu sempre tentei aliar a vida profissional com a vida pessoal. Então, para mim era complicado eu ter uma rotina de trabalho, de entrar tal hora, sair tal hora, sendo que a minha família não funciona dessa forma. Então, eu tive que ir me adaptando também, né? E muitas vezes a gente até deixa de ganhar por conta dessas adaptações que a gente faz em família. Então, é uma forma que eu tenho de visão de vida, né? De forma de viver. E eu também acho que é importante, sim, a gente conhecer o mercado, porque sempre a gente está vivendo coisas novas, então você tem mudanças na legislação, você tem situações que ocorrem que vão fazendo a gente repensar a profissão. Né? Isso não ocorre só na nutrição, ocorre em várias profissões. Aqui ela coloca assim, é de fundamental importância gostar de trabalhar com gente, saber se relacionar é uma arte e todos precisamos investir mais em nossos relacionamentos e ampliar o network. Isso eu acho assim uma das dicas mais importantes, porque se você vai trabalhar com produção, alimentação coletiva ou nutrição clínica ou qualquer outra área da nutrição, muito provavelmente você vai trabalhar com muitas pessoas. E é muito importante esses contatos que você vai ter naquele momento, né? Muitas vezes num cargo de liderança ou até mesmo trabalhando de uma forma mais indireta, com um número muito grande de pessoas, mas são oportunidades que você tem para divulgar seu trabalho, para se promover, para mostrar a forma que você lida com as coisas, né? Então, eu acho que a todo momento a gente está se vendendo. Eu tenho essa impressão. Então, eu tento tomar um pouco de cuidado com algumas coisas. É óbvio que às vezes a gente não consegue controlar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Mas, e aí acaba mostrando o que a gente pensa de verdade, a forma que a gente acredita. E muitas vezes aquilo que a gente acredita não é bem, né, o esperado da outra pessoa. Então, é um joguinho, né? A gente tem que estar sempre avaliando. Cuide mais da sua aparência, da sua postura, do seu visual, saiba como realizar um bom marketing pessoal, se vista adequadamente, evite roupas chamativas, decotes, saias curtas, roupas transparentes, muito justas e inadequadas para a ocasião. Os acessórios devem ser discretos. Pode ter pessoas que discordem com isso, mas eu particularmente sou uma pessoa que concordo muito. Eu acho que existe um visual adequado para cada momento. Eu me preocupo muito com a vestimenta. Né? Já teve situações, por exemplo, de eu fazer um trabalho numa fazenda ou numa empresa, que eu sei que teriam muitos homens, e eu não ir com uma roupa muito justa branca, eu ir com a minha roupa mais assim, maior que eu tivesse. Às vezes até não estava, vamos falar a verdade, assim, bonita para estar usando aquela roupa, não estava tão apresentável para conversar, por exemplo, com a diretoria, mas o fato de eu estar numa fazenda rodeada de homens, uma situação que poderia provocar aí um comentário relevante, alguma situação assim, eu preferi ir de uma maneira mais não tão arrumada, vamos dizer assim, né? Mas ao mesmo tempo com uniforme. Então, tem situações, por exemplo, uma reunião de negócios, um local adequado, que você vai usar um saltinho, que você vai usar um vestido, lógico, não muito decotado, porque se você eu penso dessa forma, posso estar errada, mas se você usa um decote muito cavado, você vai chamar atenção para aquilo. É praticamente impossível ninguém olhar para o seu decote. E então você vai saber lidar com esses olhares? Será que a pessoa não vai te julgar? Então eu sempre procurei assim me pensar muito bem sobre isso, né, sobre essa questão das roupas. E eu por muito tempo, logo que eu formei, assim, que eu comecei a atender, inclusive quando eu ia a domicílio, eu tive exemplos de profissionais que me falaram sobre isso e eu uso isso até hoje, digo para as pessoas, compartilho esse conselho que foi muito bom. Eu mandei fazer um jaleco e coloquei a minha logomarca na época, coloquei meu nome, tudo certinho.
E eu usava esse jaleco quando eu ia atender na casa. Então, assim, às vezes estava aquele calor, mas eu chegava na casa, botava o jaleco e eu entrava. E passava realmente uma impressão, assim, diferente. Já aconteceu de eu ir atender sem estar com o jaleco e eu perceber que a pessoa, parece que ela não sentiu um profissionalismo ali. Então eu sempre procurei usar o jaleco, mandei fazer inclusive blusinha com a logomarca, fui dar entrevista já usando a blusa com a logomarca, então eu acho que isso é importante, assim, uma opinião minha pessoal. Você vai dar um treinamento, por exemplo, numa cozinha, né? Por que você vai usar unhas muito grandes, cores muito fortes, uma roupa muito inapropriada para aquele local que você está dando treinamento? Então, eu sempre pensei dessa forma. Outra dica que ela coloca bem interessante: leia mais, isso ajudará no desenvolvimento do seu vocabulário. Com certeza, e não precisa ser só leituras direcionadas para a nutrição. Eu acredito que quanto mais você ler, leituras diversas, entender sobre diversos assuntos, as conversas fluem, né? Então, eu acho que fica mais. Você consegue ter muito mais conteúdo também para falar e o seu vocabulário vai melhorar. Então, eu acho que a leitura, hoje, numa fase que a gente está vivendo, né? A gente não pode ficar se baseando em posts, ficar se baseando em publicações de Instagram. A gente precisa, sim, ler artigos, estudar de forma científica mesmo, né? É óbvio que existem excelentes profissionais hoje que usam as mídias sociais para divulgar conteúdo científico, mas existe um número específico de caracteres ali, então raramente você vai conseguir aprender muito num resumo muito curto, né? Que é o que acontece nas mídias. Ele vai fazer um resumo, mas ele vai ter que te levar para aquele artigo para estudar. Então, de alguma forma você vai estar estudando, né? Cuide da sua gramática. Erros de gramática podem depor contra você. Isso é muito interessante, sim, e realmente as prescrições que você for fazer, as cartilhas que você for desenvolver, buscando divulgar seu trabalho, tudo é interessante você passar por uma avaliação, pede para outra pessoa da sua família ler, conferir. Se você tiver condições e for fazer um trabalho já de cunho mais acadêmico, científico, né, porque você pensa em fazer um registro talvez daquele material, contrate uma pedagoga, contrate um profissional, né, de gramática, um profissional de letras para revisar, porque esses erros eles vão depor contra você, vai dar uma certa insegurança, né? Então é importante ter esse cuidado. Sorria mais, o sorriso abre portas e os clientes gostam de se relacionar com pessoas felizes, alegres e bem-humoradas. Você vai atender um paciente, o paciente muitas vezes não te procurou num momento feliz da vida dele, muitas vezes ele está realmente num momento muito ruim, né? Com autoestima baixa, passando por situações complicadas, aí você chega lá e você começa a reclamar de outro paciente que você recém atendeu, ou soltar situações, né, que aconteceram com outros pacientes. Então, eu acredito que precisa ter bastante cuidado em relação a isso. E não é fácil a gente se manter nesse nível de satisfação, de felicidade, de apresentação sempre. Mas eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado. Não é para todo mundo que você vai reclamar e você vai falar aquilo que você pensa. Então, tem uma atividade que eu faço muito que chama cliente oculto. Eu faço muito isso nas consultorias. Por exemplo, eu fui dar um curso de treinamento, um treinamento de atendimento a cliente e tinham pessoas de vários segmentos. E aí eu fui fazer o cliente oculto na empresa. Cheguei na empresa, primeira funcionária que eu peguei pra assim, fazer a dinâmica, né? Eu fui conversando com ela, pedindo algumas informações, soltei algumas reclamações e deixei, assim, fluir a conversa, pra ver como que ela ia lidar com aquilo. E foi tão interessante que ela começou a reclamar, né? Eu brinquei, assim, fiz uma dinâmica. Eu falei assim, nossa, essas gôndolas estão tão cheias, o estoque fica todo aqui na frente, ou vocês ainda têm estoque? E eu falei isso, mas de uma forma assim, de maneira alguma para reclamar ou para falar assim que tava feio, mas eu falei nessa intenção de provocar ela, né, uma pergunta aberta. Aí ela respondeu assim:
Não, é porque não tá vendendo mesmo, a dona é exagerada, compra demais. Aí fica assim, tudo cheio, o cliente não consegue nem passar direito o cabide. Então, assim, jamais um funcionário poderia falar uma coisa dessa, né, da empresa. Ele está, de alguma forma, mostrando talvez um ponto negativo ou dando um comentário desnecessário, né? Então, foi uma situação bem complicada. Depois a gente fez um outro alinhamento no treinamento e eu vejo isso muitas vezes com os nutricionistas. A gente vai na produção, por exemplo, fazer um trabalho, aí a nutricionista diz assim, ou ela está em algum local, algum evento, né? Por exemplo, congresso, curso que às vezes a gente se encontra. E aí a nutricionista diz assim, eu tô atendendo em tal local, mas eu também trabalho no restaurante tal, porque você sabe, né? Consultório não consegue sustentar ninguém. Ou às vezes comenta assim, eu tô trabalhando ali, mas eu odeio trabalhar lá, é péssimo, é cheio de problema, eles não fazem o que eu peço. Mas fazer o quê, né? A única coisa que eu arrumei. Então eu sempre comento, né, desse cuidado que a gente tem que ter com aquilo que a gente fala, com quem a gente fala. Muitas vezes comentários assim saem, todo mundo está sujeito a fazer algum comentário desnecessário. Eu mesmo já fiz vários comentários desnecessários, já ouvi vários desnecessários. Então a gente vai aprendendo mesmo. Mas o fato é que quanto mais você tentar levar as coisas de forma bem-humorada, se relacionando com as pessoas, tentar levar sempre as coisas de uma forma mais tranquila, com certeza você vai abrir muito mais portas aí para você. Outra dica que ela fala, né? Arrisque mais, tenha mais atitude, ouse mais. As pessoas ousadas e que arriscam mais conseguem captar mais e melhores oportunidades. Eu tive uma professora que ela sempre comentava sobre isso, que muitas vezes quem assim se formava, às vezes a pessoa nem era tão assim excelente aluno na faculdade, mas ele era uma pessoa tão boa de comunicação, ele era uma pessoa que tinha tantos contatos que foi uma das pessoas que arrumou emprego por primeiro, assim. E não é e é isso que realmente influencia, assim. Muitas vezes não é só o conteúdo científico. É óbvio que para você se manter naquele emprego, para você se manter naquele negócio, com certeza a competência ela vai ter que prevalecer em algum momento, ela vai ser necessária. Mas muitas vezes a gente perde mercado por profissionais que tenham uma comunicação melhor, que tenham um network melhor. Então a gente precisa se arriscar. Eu vejo muitos nutricionistas que se formam, né? Muitos recém-formados que já começam a usar as mídias sociais e fazem vídeos e tiram fotos profissionais. Eu acho que tudo isso é válido, desde que você tenha plena consciência de que tudo que você expõe, principalmente numa mídia de massa, está sujeito a críticas positivas e negativas. Então, isso não vai, por exemplo, uma situação que você expôs que não deveria expor de acordo com o código de ética. Muito difícil, você não vai perder, raramente você vai perder o teu número de registro por conta de uma situação que você expôs ali, muitas vezes um caso sutil. Mas já vai ficar uma imagem aí de insegurança e isso pode gerar comentários, isso pode ser negativo. Então eu sempre falo assim, pense muito bem no que você pretende divulgar, na forma que você pretende usar as mídias sociais. Eu vejo o pessoal acaba utilizando com muita facilidade porque é prático mesmo, mas acaba se perdendo e muitas vezes se deixando levar pelas situações, pelos momentos. Principalmente quando eu vejo fotos antes e depois de paciente, ou vejo fotos com o paciente, aonde relata que atendeu o paciente no consultório, isso e aquilo. Então, pode caracterizar o quê? Uma infração ética. Mas era minha amiga e tal. Então, eu também atendo amigas, eu também atendo pacientes, e o código está muito claro ali e eu respeito. Então, se um outro colega viu e se sentiu ofendido, ele tem direito, sim, de exigir uma explicação, de alguma forma, né? E aí existe o conselho para isso. Então, nós somos uma profissão séria,
A gente vai falar ali na frente sobre publicidade e propaganda, sobre divulgação, mas a gente tem que ter ciência que tudo aquilo que a gente for fazer visando divulgar o nosso trabalho, divulgar a ciência da nutrição, a gente é responsável. Então a gente tem que estar aberto a resolver essas situações caso venham ocorrer, né? Uma outra orientação que ela deixa: mantenha contato frequente com os seus clientes potenciais e atuais. Os potenciais são aqueles clientes que muitas vezes você atendeu uma, duas vezes, mas que realmente você conseguiu uma mudança efetiva, que ele é evangelizador do seu negócio, ele te ajuda a divulgar o teu consultório, a tua empresa, a forma que você trabalha. Então são clientes que você pode contar, né, em relação a essa divulgação do seu serviço, que confiam no teu trabalho. E os atuais, eles são os clientes que você está atendendo no momento, que você está tendo contato. Então procurar sempre ter um contato frequente, sempre com muito respeito, não se deixando levar pelas solicitações que eles fazem, porque os pacientes, os clientes, eles não têm noção do nosso código de ética, eles não têm noção da nossa legislação, da nossa profissão, e muitas vezes eles nos têm como confidentes, como profissionais que muitas vezes, com funções que muitas vezes nós não fomos capacitados a exercer. Então a gente precisa ter esse cuidado também. Eu, por exemplo, no começo assim da profissão, que eu também tinha mais tempo, né, não tinha família, não tinha outras responsabilidades, eu vejo que eu dava muito mais atenção para os pacientes do que o que eu consigo hoje. Então, o que eu faço? Eu já tenho um preço diferenciado na consulta, porque para mim não é viável eu ter número de pacientes, então eu prefiro atender poucos e esses poucos eu dar o máximo de atenção que eu posso. E eu sempre deixo muito claro para eles. Então, assim, nos locais que eu vou, as consultorias que eu faço, eu deixo sempre tudo muito bem amarrado. Se eu vou fazer uma consultoria, eu deixo no contrato explicado: olha, eu tenho prazo desses 2 meses. Se a gente não desenvolver em 2 meses, infelizmente vai encerrar o contrato, ambos vamos ficar insatisfeitos, mas eu não tenho como estender, porque eu já tenho outras consultorias surgindo. E muitas vezes, dependendo do cliente, ele não está nesse mesmo tempo, ele não está nessa mesma atenção, então fica complicado para a gente conseguir, né, fazer um trabalho eficaz aí. Então eu hoje em dia, com a experiência que eu tenho, já perdi clientes por situações assim, mas eu não tinha o que fazer, eu já estava com a agenda cheia para outras atividades, eu não tinha como ficar ali disponível 24 horas para aquele cliente, infelizmente. E com o tempo eu fui selecionando o perfil dos clientes, eu fui migrando para clientes que buscavam um foco maior, uma resolubilidade maior, mais rápida sobre determinada situação. E isso foi se encaixando com o meu perfil de empresa, né? Falando no sentido de consultoria. E de consultório também, porque hoje o que eu faço? Com as especialidades que eu tenho, com os cursos que eu fiz, hoje o meu foco de atendimento é o materno-infantil, é o paciente adulto e idoso com doenças associadas aí à alimentação, à terapia nutricional. Então, hoje praticamente eu tenho assim, acho que praticamente nenhum paciente focado somente para estética, né, para emagrecimento por conta de estética e só. Eu não tenho esse tipo de paciente. No momento hoje, realmente, fazendo uma reflexão aqui rápida, eu não tenho esse paciente. Porque eu fui percebendo que eu não tinha mais perfil e nem tempo para dar essa assessoria. Então a gente vai direcionando os clientes que a gente, de alguma forma, né, a forma que a gente trabalha. Mantenha contato frequente com os clientes potenciais atuais, a gente já comentou, desde que respeitando os limites. E uma outra dica final que ela deixa, que eu acho muito legal: aprenda como captar e manter clientes e a desenvolver relacionamentos mais lucrativos com eles. Essa questão do captar e manter clientes, a gente precisa sim respeitar o código de ética, a gente não pode usar preço para captar clientes. Vou dar um exemplo: você falar assim: olha, se você
você fazer uma divulgação. Venha fazer a primeira avaliação física gratuita e ganhe uma consulta, ou compre isso e ganhe aquilo. Ou divulgar num pacote, né? Pague tanto, ganhe tantas consultas. A gente não pode fazer esse tipo de propaganda, né? O nosso código de ética não permite. Mas a gente pode no nosso dia a dia. Olha, eu tenho um paciente, eu tenho minha tabela de preços interna, não estou divulgando essa tabela de preços, mas eu estou respeitando o mínimo que o sindicato me pede. E aí, no dia a dia, com a consulta, eu dizer, olha, como você já está comigo há tanto tempo, a gente pode fazer posso fazer um desconto para você, te dou um e-book, ou posso fazer um livro de receita, sabe, criar documentos, materiais, conteúdos atrativos para aquele paciente se manter no tratamento. Mas isso a gente não vai divulgar, né? Praticamente a gente vai falar diretamente com o paciente e a gente não vai usar isso para promover. A gente não vai usar isso para prospectar o cliente em si. A gente vai usar isso no dia a dia como uma estratégia mesmo de trabalho. E também a gente sabe que a educação nutricional é uma ferramenta que a gente deve usar, né, nos consultórios. E é muito mais atrativo para o paciente. Então, as principais dúvidas que surgem, assim, que me perguntam muito é sobre isso. Nutricionista pode fazer publicidade e propaganda? Não. Nutricionista pode divulgar seus serviços? Sim. Aí eu peço para você, a questão da publicidade e propaganda, nós não somos modelos, não somos jornalistas, não somos publicitários, então nós irmos lá e fazermos uma propaganda não é permitido. Agora a gente pode, por exemplo, assim, dar uma entrevista. Se você quiser, por exemplo, ter um quadro dentro de um programa de televisão aonde você fala da ciência da nutrição, você vai estar fazendo um trabalho aí que o próprio conselho muitas vezes precisa avaliar, mas provavelmente você vai estar fazendo um trabalho como jornalista, como apresentadora, na verdade, não é nem jornalista, né, apresentadora, e nutricionista. Só que falando de forma técnica, né? Você não vai, se você for estar no seu programa, aí você vai ser apresentadora. Então, assim, são coisas diferentes, né? Mas a segunda pergunta, o nutricionista pode divulgar seus serviços? Ele pode, ele deve. Aonde ele tiver, ele quiser falar que ele é nutricionista, dar o cartão de visita, fazer um folder, desde que ele respeite os princípios do código de ética ali, os critérios que o código de ética traz, não tem problema nenhum. Eu sugiro contratar um design, para você não ficar copiando e colando coisas na internet, figuras aleatórias e ficar utilizando. Sugiro você contratar um design, que ele já vai montar um material gráfico para você de acordo com a sua logomarca e o material que você, a imagem que você pretende passar. E você pode divulgar, assim, você fazer uma palestra, daí no final da palestra você fala onde você atende, o local, vai dar uma entrevista numa rádio, numa televisão, você vai, por exemplo, participar de algum evento, você vai fazer uma palestra, ou você vai participar de uma mesa redonda. Tudo isso você está ali falando da nutrição, você está divulgando o seu trabalho de alguma forma, né? Então, só tomar cuidado com serviços gratuitos, serviços que a gente faz de forma filantrópica, tomar bastante cuidado com isso, porque você fazer um trabalho filantrópico, daí você ficar divulgando, se autopromovendo, então tem que pensar bem como você vai desenvolver isso. Eu acho que a melhor forma é vocês me mandarem a sugestão de como vocês gostariam de fazer essa divulgação e aí a gente avaliar. Tem nutricionistas que desenvolvem materiais gráficos, receitas, e aí divulgam isso nas mídias sociais, divulgam isso para os pacientes, fazem e-books, tudo isso de alguma forma divulga a ciência da nutrição, né? Então, acredito que esse item principal seria interessante vocês me mandarem as perguntas de como vocês estão pensando em fazer, para que eu possa avaliar, né, dentro do meu conhecimento. É óbvio que a melhor pessoa para isso muitas vezes não sou eu. Muitas vezes, dependendo da situação, é o conselho de nutrição que precisa avaliar, até porque você vai estar sujeito a
você vai estar divulgando, você está sujeita a uma fiscalização. Mas o que eu puder contribuir com a minha experiência, né, eu estou à disposição. O nutricionista clínica e personal diet, né, algumas dúvidas. Dicas para divulgação de serviços do nutricionista nas mídias sociais, TV e rádio. Você pode fazer um perfil profissional e ali você focar em divulgar com a tua logomarca determinados assuntos. Você pode pegar artigos científicos e divulgar o conteúdo daquele artigo científico de uma linguagem mais simples para o paciente, para o leigo, né, que vai ser provavelmente o seu foco principal. Você pode debater determinados assuntos, colocar seu ponto de vista, colocar referências. Você pode colocar receitas, fazer receitas, gravar vídeos preparando alimentos e receitas. Você pode falar de rotulagem de alimentos. Você pode pegar alimentos, produtos alimentícios e falar da rotulagem, mas a gente sempre sugere no mínimo 2 produtos e sempre falando de uma forma muito generalista, sem induzir, né, na fala. Porque se você pega 2 produtos, um é péssimo, o outro é bom, e a forma que você falar vai deixar muito direcionado, né? Agora, se o produto é seu, fabricação sua, aí tem no código de ética uma especificidade em relação a isso. Como deve montar meus materiais de consultório, cartão de visita, papéis timbrados, etc. No mínimo vai ter que constar os teus dados pessoais, o local que você atende, ou se você não tem ponto de atendimento, você vai colocar teu e-mail, teu telefone, e vai dizer lá que você faz atendimento domiciliar. As cidades, né? Se você quiser criar um blog, um site, pode colocar. É interessante colocar o teu nome completo, colocar o nutricionista embaixo, colocar certinho os dados do CRN, do seu registro. É muito importante que você esteja com seu registro sempre em dia no conselho, então a gente sabe que a gente tem essa obrigatoriedade todo ano de pagar a anuidade, né? Então acesse o site do CRN, atualize seus dados lá. E aí você pode fazer até, além de cartão de visita, papel timbrado, você pode fazer até envelope para colocar dieta, você pode criar manuais para determinadas faixas etárias que você atende. Então você pode ter um manualzinho para criança, para quem está introduzindo a alimentação, um manual didático para o idoso, um manual para cada público-alvo que você atende. Um manual onde vai constar receitas, dicas, orientações para aquele público-alvo. É um material gráfico bem interessante também. Você pode desenvolver jogos, você pode desenvolver atividades que você vai fazer dentro do consultório com a tua logomarca, com a tua imagem, né, que você desenvolveu aí da tua marca. Como montar uma tabela de honorários sobre os meus serviços? Isso é muito particular, tanto que os conselhos eles não opinam sobre a questão dos honorários. O que eles deixam claro é que não seja abaixo da tabela do sindicato, que você não trabalha abaixo, né? E aí as questões de as situações que você pode fazer o atendimento gratuito. Mas o ideal é você pegar a tabela do sindicato, do seu estado ou a tabela da Federação Nacional e trabalhar em cima daqueles valores. Você pode sim aumentar se você quiser, tudo vai depender de uma avaliação que você vai fazer. Se você vai atender a domicílio, você precisa contabilizar quanto você vai gastar de gasolina, de impressão, de atenção que você vai ter, de horas de atenção que você vai ter com aquele paciente. Então, eu acho bem interessante você contabilizar tudo isso para você formular os seus preços. Dicas de como montar um consultório de nutrição. Basicamente, você vai precisar de um computador e você vai precisar de um espaço físico, que pode ser muitas vezes um espaço próprio, pode ser uma sala alugada, né? Se for uma sala alugada, você vai ter que fazer um contrato de aluguel daquela sala, onde você deixa muito claro que você não é responsável pelas atividades que ocorrem naquela empresa. Muitas vezes a empresa já tem outros profissionais, já tem outras atividades ocorrendo ali, então é interessante no contrato isso ficar bem claro. Aí na abertura da empresa você vai colocar o seu nome empresarial, a razão social, normalmente vai o nome do titular, o nome fantasia. Se você pensa em montar uma clínica, um consultório, uma empresa que no futuro você pensa em agregar novas pessoas, já pense num nome de talvez mais generalista. Mas é óbvio que tem muitas empresas que dão super certo
com o teu nome mesmo, né? Quantos profissionais a gente sabe que tem a sua clínica com o seu próprio nome. A atividade da empresa. Como você é nutricionista, esse é o nosso KNAI, a gente é registrado dessa forma, reconhecidos nesse KNAI, que é 8515-4. Como vai ser uma empresa de nutrição, você vai ter outras obrigatoriedades perante o conselho também, tá? Aí o regime de tributação, o contador que vai verificar, normalmente é o Simples Nacional, que é a questão dos impostos, né, que você vai emitir, você vai pagar por mês. O capital social, uma empresa, por exemplo, pequenininha, um consultório, uma empresa de consultoria, geralmente o capital inicial é 10 mil, mas tudo isso vai ser avaliado com o contador, o estado civil, os documentos, né, a profissão, formação acadêmica, 2 cópias autenticadas de RG e CPF, comprovante de endereço do titular da empresa, cópia do carnê de IPTU da empresa, contrato de locação com firma reconhecida das assinaturas ou escritura do imóvel, prazo para conclusão, para a abertura dessa empresa é de uns 20 dias, e o custo médio de R$600 depende muito da cidade, fora as taxas de alvará, de abertura e da empresa, né? Porque a gente tem o alvará de funcionamento e o alvará de abertura, que anualmente a gente também tem que estar com ele atualizado. Eu deixei aqui uma sugestão, que é como montar o meu consultório de nutrição no site do Sebrae. Tem um link aqui, depois qualquer coisa, se não conseguirem acessar, eu mando para vocês. A minha empresa, ela tá hoje registrada, né, no conselho, ela tá registrada, a sede dela tá em Sinop, eu estou em fase de transição para outro município, e minhas atividades, né, que eu desenvolvo na empresa como nutricionista são essas aqui. Eu desenvolvo auditoria, consultoria, assessoria na área de produção, comercialização e distribuição de alimentos destinados ao consumo humano. Trabalho na área de extensão rural, desenvolvimento de estudos, projetos, treinamentos, organização e gestão de eventos, trabalhos experimentais em alimentação e nutrição, assuntos regulatórios, rotulagem e controle de qualidade, docência no ensino superior, pós-graduação, assistência nutricional e dietoterápica, consultório e personalidade. Então, hoje são essas atividades que eu desenvolvo. Lembrando que, após a empresa aberta, CNPJ, você também, como é na área de nutrição, você vai ter a obrigação de registrar a sua empresa lá no conselho também. Então, você vai ter a anuidade da empresa para pagar e vai ter a tua anuidade pessoa física, tá? Por enquanto, funciona dessa forma o conselho. O contrato de prestação de serviço é muito importante que você faça. Qualquer serviço que você for fazer, se você puder, por exemplo, assim, de consultoria, até mesmo do personal diet, que muitas vezes você pode fazer um contrato de 6 meses de acompanhamento, deixa tudo muito especificado, né? As orientações que eu dou para você: não se deva executar atividade de consultoria ou assessoria sem assinar o contrato, prestação de serviço, pelo menos 2 vias. Só assim os direitos trabalhistas serão garantidos. Um modelo de contrato para aqueles que pretendem ou prestam serviços de consultoria para terceiros também precisa existir. Tem que deixar muito claro se você for terceirizar a atividade que você está fazendo. Este modelo segue um exemplo, podendo alterá-lo livremente. Então, aqui o que basicamente vem nos contratos? Você vai colocar o objeto, que é o termo de referência, o que é esse contrato. Então, um exemplo: serviço personal diet, a família tal, com duração de 6 meses, incluído tais atividades: visita no supermercado, 3 aulas sobre alimentação saudável, aula de culinária, avaliações nutricionais mensais. Então, tudo definidinho ali. O prazo de execução, a remuneração, pagamentos, né, como que o que vai incluir. Então, custos de material, deslocamento, hospedagem, obrigações do contratante e contratado. Então, por exemplo, do contratante, que em caso de cancelamento, entre em contato com o profissional tantas horas antes, e entre outros itens, se você achar interessante. O roteiro você pode escrever basicamente como vai ocorrer, mais profundamente do que do objeto, e o perfil, muitas vezes, dos profissionais que vão executar aquela atividade, né? Basicamente é isso. Eu tenho um modelo de contrato de prestação de serviço, se precisar eu passo para você também. As falhas mais comuns que eu vejo: não realizar agendamento
e principalmente confirmar. Hoje, nessa questão do WhatsApp, muitas vezes a gente vai fazer, por exemplo, um atendimento ou vai participar de algum evento e aí você não liga, não cancela, ou chega e não avisou. Isso não é legal para a questão de marketing, para a questão da tua imagem. Não estar, eu oferecer canais de comunicação com o cliente, mostrar-se inacessível, isso também não é bom. Então, se você puder, né, você falou que vai, então você procure ir, se você não conseguir, você liga e cancela. Tudo isso pode passar uma imagem não muito profissional. O vestuário, tomar muito cuidado também, que você utilizar. O cartão de visitas e marketing pessoal não realizado de maneira profissional. Então, muitas vezes no cartão de visita você coloca a atividade que você faz e muitas vezes você não executa aquilo. Oratório inadequado, então tomar muito cuidado com a forma que você fala, as palavras que você usa. Vai fazer uma palestra, vai participar de uma reunião, cuidado com palavras chulas, né? Pode passar uma imagem meio ruim. A apresentação através de relato oral ou audiovisual do escopo das atividades oferecidas. Então, é muito interessante se você puder fazer um visual aid. Visual aid é como se fosse uma apresentação de slide contando sobre você, contando sobre a forma que você trabalha, contando sobre as atividades que você desenvolve. Eu acho bem interessante se você puder trabalhar isso com o paciente. Então, assim, depois de uma segunda, terceira consulta que você já está indo lá, é interessante você ir mostrando para ele te conhecer cada vez mais. Porque no começo, na primeira e segunda consulta, você vai estar ouvindo muito mais ele do que efetivamente fazendo alguma ação. Então, é interessante se você puder, né, fazer uma apresentação visual do seu trabalho. A socialização da proposta também de prestação de consultorias a terceiros, tomar muito cuidado com aquela proposta que você fez. Muitas vezes, principalmente no atendimento domiciliar, eu vejo isso. As famílias, elas gostam de discrição. Então, se partir da família, a divulgação, os comentários, tanto em mídia ou com outras pessoas, aí é uma outra situação, mas evite partir de você isso. É imprescindível disseminar o conhecimento do seu trabalho baseado em fatos reais, ter uma postura profissional respeitando a ética da profissão. Com isso, irá potencializar as chances de celebração do contrato. Então, para a questão do marketing, tem que ter muito cuidado, viu? E eu vejo muito isso hoje. A gente vê muitas vezes as pessoas postam assim, o melhor profissional da cidade, o melhor bolo de chocolate da cidade. É muita prepotência, né, falar isso. E nós nem podemos fazer esse tipo de orientação. Então, tome muito cuidado com essas falas muito apelativas, que isso pode também passar uma imagem ruim. Eu prefiro trabalhar sempre com uma expectativa mais baixa e surpreender o meu paciente, do que eu ir lá com uma expectativa, eu sou melhor, eu faço isso, aquilo, e chegar na hora eu não dar conta de fazer. É óbvio que às vezes o paciente já está com uma expectativa muito alta sobre o seu trabalho, porque um colega gostou muito, foi muito bem atendido, e muitas vezes a gente não tem noção do nível de expectativa que ele tem, né? Então, pode acontecer situações, ninguém está livre disso. E lembrando que a nossa lei federal 8.234 de 91, que regulamenta a nossa profissão, ela deixa muito claro que a carteira de identidade profissional emitida pelo Conselho, ela que é a nossa, para qualquer efeito, nosso instrumento hábil de identificação civil e de comprovação da nossa habilitação profissional como nutricionista. Então, você já tem o seu número, você tem a carteira, então você está habilitado para atuar. Tanto que quando você dá baixa na carteira, eles pedem que você envie a carteira novamente. Então, se você puder, os locais que você vai mostrar a carteira é importante também. E um outro item que fica claro é que a fiscalização do exercício da profissão de nutricionista compete aos conselhos federal e regionais, desde 78. Então, a gente tem, sim, uma certa responsabilidade aí de atuação. Nós vamos ser fiscalizados pelo conselho, né? A polícia ela vai ser acionada no meio de uma situação, mas em segundo momento. Né? Em primeiro momento é o conselho que vai chamar a nossa atenção, é com o conselho que a gente vai conversar,
Primeiro é o Conselho de Nutrição, então ele serve para isso, para nos orientar, disciplinar, fiscalizar. Então, tudo aquilo que a gente for usar a nosso favor, né, no caso do marketing, as ferramentas, divulgar, usar as mídias, a gente está sujeito sim à fiscalização, então, e também a críticas. Aí vai muito do profissional ter essa conduta, né? Então eu penso que antes de fazer qualquer tipo de divulgação é importante estar com um conhecimento aí dessa questão ética do nosso código para poder não dar passo em falso, né? Obrigada, espero que você tenha gostado. Tentei passar algumas dicas de marketing que eu uso. Aproveita as oportunidades. Todo momento você pode estar divulgando que você é profissional, que você trabalha. E espero que essas dicas, essas orientações que eu passei para você contribuam muito com a sua carreira e durante a faculdade também, porque desde o processo do estágio você já está desenvolvendo o seu marketing. Então, se durante o estágio, se durante a faculdade você é uma pessoa que se dedica, que participa, que faz a diferença no seu local de estágio, que gera demandas, que traz atividades diferentes, você vai ser lembrado e com certeza muitas vezes indicado depois, tá bom? Um abraço!